Agradecemos todos que vieram estar conosco aqui mais a semana. O tema dessa semana é o cristão e o trabalho. Espero que nós possamos aproveitar bem, né, os assuntos que vamos tratar aqui. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, nos guie nos momentos que se seguem, nos guie em toda a verdade, dá-nos capacidade de compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos. Nesses momentos que se seguem, pedimos Tua presença conosco. Por Jesus. Amém. O verso para memorizar diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui a gente pode dizer que os trabalhos que a gente realiza, alguns são diretamente relacionados com a causa de Deus, com a obra de Deus, e outros aparentemente não são, mas também são. Porque se você fizer um trabalho que está de acordo com o propósito de Deus, você está fazendo um trabalho para Ele. E se você está fazendo esse trabalho da maneira correta, esse trabalho que você está fazendo não é vão. Por mais que você pense que ninguém se importa, ninguém presta atenção, ninguém dá valor, mas Deus dá valor. Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então aqui, Deus estabelece algo que vem inerente da própria natureza divina, né, que é dominar, exercer domínio sobre as coisas criadas. Como Deus nos faz a imagem e semelhança dele, ele resolveu aqui partilhar dessa capacidade de exercer domínio sobre as coisas criadas na terra. Então deu para nós, seres humanos, essa capacidade. Em Gênesis 2:15, Deus dá mais algo, né? Uma função. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a ação de cuidar e cultivar envolve o trabalho. Ou para você manter, ou para você alterar, né, a natureza, de forma que você vai estar fazendo algum trabalho. Em Êxodo 29, diz: trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Aqui está algo que Deus, além dele estabelecer o trabalho, porque aí você vê, trabalhará 6 dias, ele diz quanto tempo deve ser o trabalho, porque ele estabeleceu e criou, né, 7 dias na semana. Então, dentro da semana, nós temos que trabalhar durante 6 dias. E fará nesses 6 dias todo o seu trabalho. Porque no 7º, Deus diz que nós devemos descansar. Isso está escrito em Gênesis 2, né? Se alguém tiver dúvida, vamos dar uma olhada aqui. Bíblia, né? Online. Aqui, ó. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, alguns dizem que o sábado foi criado para os judeus, né? Aqui não existia judeus. Os judeus surgem quando quê? Quando é um dos filhos de Jacó. Ou seja, Abraão não era judeu, Jacó não era judeu, Noé não era judeu, Adão não era judeu. Então Deus já tinha estabelecido o sábado aqui logo no início para quem? Para Adão e Eva e todos os seus descendentes. Então a gente pode ver que muitas vezes a gente está não está sabendo qual é a verdade a respeito, né, das coisas, sem ler a Bíblia. Então, um dos aspectos do trabalho que a gente pode destacar aqui, ó, Eclesiastes 3:12-13 diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Muitas pessoas trabalham muito e não conseguem ter esses prazeres, né? Que é comer bem, ou seja, comer com qualidade, beber com qualidade, né?
ter paz de espírito, né? Ser feliz. Então, Deus dá esse presente para aqueles que aceitam o plano de Deus para a sua vida. Eu posso dizer isso aí para vocês com certeza. Você pode ter muito problema na sua vida. Você pode até ganhar pouco dinheiro. Mas se você tiver com Deus, Deus vai te dar a felicidade, como diz aqui. E vai te dar um presente para você poder comer e beber com satisfação. Provérbios 14, 23 diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva pobreza. Então Deus, né, estabelece princípios aqui na Bíblia que a gente tem que entender que algumas ideologias, como o socialismo, eles falam, pregam e são totalmente contrários ao que Deus estabelece. Porque Deus fala aqui que o trabalho deve ser feito. Todo mundo deve trabalhar. E do fruto do seu trabalho é que você deve receber. Então, a ideologia como o socialismo prega que você pode pegar agora do outro, né, e tomar para você porque ele tem mais. Mesmo que aquilo que ele tenha mais tenha sido obtido de forma honesta. A Bíblia condena isso. Não deve ser feito dessa forma. Cada um deve ter o quê? Trabalho árduo. Êxodo 23, 12 diz: em 6 dias faça os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhe. Tá vendo? Aqui já o Êxodo 23, Êxodo 20, quando Deus já chama o povo de Israel, né, do Egito. Moisés vem, aí recebe a lei, né, as tábuas dos 10 mandamentos. Deus fala sobre o sábado novamente. Não que esse sábado passou a existir a partir daquele momento. É porque o povo de Israel tinha esquecido. É por isso que lá fala: lembra-te do dia do sábado. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Vamos ver aqui. Em Êxodo 20, quando Deus estabelece os 10 mandamentos do Decálogo, o 4º mandamento é o do sábado. E diz assim, ó, começa falando: lembra-te do dia de sábado. Porque lembra é que algo já foi dito, estabelecido no passado. Mas o povo de Israel, como foi levado cativo para o Egito, a maioria não teve condições de guardar o sábado. Então Deus está dizendo aqui novamente: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e nele fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Então algumas pessoas também podem dizer: eu vou descansar no sábado. Não, mas Deus fala que nós devemos também não só descansar no sábado, mas trabalhar 6 dias. Então o trabalho faz parte, né, da vida do ser humano. E aqui diz, ó: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade, para que todos possam o quê? Descansar nesse dia que Deus estabeleceu como um dia de descanso. Voltando, aqui diz: ora, o salário, aqui em Êxodo 23, 12, explica de outra forma: em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renove as forças. Hoje está uma discussão, né, muito grande. O Papa Francisco, né, criou uma encíclica chamada Fratelli Tutti, e aquela outra, né, que fala sobre a questão que deve se dedicar um dia de guarda, né, para o descanso da terra. Ele fala esse aspecto envolvendo, né, a natureza, como se a natureza fosse uma entidade, né? Como se fosse a terra está sofrendo. Essa é a visão que ele estabelece, né? Pelo menos o que eu entendi. E com função disso, que o mundo tem que parar, né? Dar um reset, né? Em inglês reset, ou seja, reiniciar, para que estabelecer um dia de descanso. Só que ele estabelece um dia que não é o dia que Deus estabeleceu. O dia que Deus estabeleceu foi o sábado. Mas ele está dizendo que as pessoas deveriam guardar o domingo. O domingo é o dia dedicado ao Deus Sol, que é chamado Dia do Sol, ou Sunday, né, em inglês. E aí, em algum momento da história vai haver um conflito, porque Deus diz que nós devemos guardar, na Bíblia, o sábado, o 7º dia. E a Igreja Católica, né, no papado, estabelece que esse dia deve ser o domingo. Isso vai trazer, como diz a profecia da Bíblia, um problema no futuro. Então, em 6 dias façam seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, para que seu boi e seu jumento possam descansar, seu escravo, o estrangeiro, renove as forças. Então, Deus coloca o 7º dia para a gente renovar as forças. Romanos 4,4 diz: ora, o salário do homem que trabalha
não é considerado como favor, mas como dívida. E aí eu trago novamente o aspecto, né, que o salário de quem trabalha não é um favor, é uma dívida. Então a gente tem que entender aqui que os aspectos, né, que algumas ideologias são explicadas hoje, né, que como o salário fosse, né, algo, né, que está sendo dado a você. Não, é uma dívida. Se a pessoa trabalha, aquele salário já não é mais um favor, é uma dívida perante a quem lhe contratou. Por isso que a gente necessita, né, ser remunerado pelo trabalho e esforço que a gente faz. Aqui a gente pode ver algumas pinturas que eu resolvi trazer dos trabalhos que existiam na época, no passado, né? E como desenhos aqui, ó, pessoas usavam arco e flecha, né? Lanças, né? Para caçar animais. Isso era parte do trabalho que era desenvolvido no passado. Ainda hoje as pessoas usam, né? De outra forma, hoje se cria-se o animal, né? E mata, né? Dentro de uma fazenda, mas os procedimentos de trabalho, né? Existem também relacionados a isso, para o sustento. Aqui envolve também algumas caçadas, né, que existiam no passado. Isso tudo fazia parte do trabalho do passado. Outra figura dessa aqui, já um pouco mais adiante, né, podemos dizer que a Torre de Babel, existem alguns trabalhos, né, que não são abençoados por Deus. Esse trabalho aqui, Deus condenou esse trabalho. E por causa desse trabalho aqui, Deus confundiu a língua do povo. Né? Isso está escrito lá em Gênesis, hein? Gênesis, né? Capítulo 10, Deus fala de Nimrod, né? Nimrod era descendente de Cã. Cã é o povo de pele escura, então Nimrod era de pele escura. Diz aqui, ó, Cuxi gerou também a Nimrod, primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, né? Perdão, eu vou voltar aqui. Tô só eu lendo aqui. Então, Cuxi gerou a Nimrod, foi o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. O início do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné. Então, na região da terra de Sinear, foi construída aquela torre que é chamada Torre de Babel. Só que eles construíram em desobediência a Deus. Como fala aqui em Gênesis 11, eles tinham um plano que se houvesse o dilúvio, ó, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Vamos construir o quê? Uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, qual era o plano? Se houvesse o dilúvio existiria o quê? Eles subiam para a torre e mesmo que eles obedecessem a Deus, Deus não ia conseguir, né, fazer a destruição, né, daqueles que se desobedeceram. Então, em resumo, nem todo trabalho que a gente faz, apesar de ser um trabalho de qualidade, né, construir uma torre é um trabalho de excelente qualidade, mas não quer dizer que é abençoado por Deus. Aí, por isso que o trabalho por si só não tem valor moral ou valor, como se diz, espiritual. Dependendo do propósito para qual aquilo é feito, isso vai ter um valor que vai ser abençoado por Deus ou não. Aqui, ó, tinha as pirâmides, né, que eles adoravam o sol, né, Deus Sol, e tem os zigurates, né. Temos aqui armas, né, que eram construídas no passado para matar pessoas. Algumas armas que foram usadas para as pessoas se defender não eram uma arma que a gente pode dizer que era ruim, para as pessoas estar se defendendo. Mas outras armas foram usadas para a conquista e destruição de cidades e populações. Né? E nesse caso, não podemos dizer que foi abençoada por Deus. Aqui outras formas de trabalho, né? Usando arado, né? Com bois e animais, né? Fazendo cultivo, né? E nós podemos perceber que esses processos foram se modificando ao longo do tempo. Hoje a gente tem outros processos de cultivo com máquina, né? Mas o plantio, a colheita, que começou lá no Éden, eles continuaram como formas de trabalho e chegaram até nós. Hoje tem vários campos, né, de trabalho, né? Como a agricultura, né, a pecuária e outros tipos, né? A indústria, o comércio, que são formas de trabalho, mas todas elas derivam do processo do cultivar, do lavrar e do guardar. Deuteronômio 16:15 diz: durante 7 dias celebrem a festa, dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher.
Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos. Se nós obedecermos e seguirmos o propósito de Deus, Deus abençoa nossa colheita e também todo o trabalho de nossas mãos. É por isso que é bom quando você for trabalhar durante o dia, você pede a bênção de Deus para que Deus guie tua mente, que Ele vai fazer isso. Se for um trabalho condizente com os propósitos de Deus. Eu não vou dizer que tem alguns trabalhos aí que as pessoas se envolvem, né, como prostituição, venda de drogas, né, bebidas alcoólicas e outras coisas, que Deus vai abençoar isso aí. Deus não vai abençoar isso. Não adianta você orar, nem jejuar, nem não importa o que você faça. Deus não vai abençoar. E sua alegria será completa. Mas se for de acordo com o propósito de Deus, aí como é que você vai saber que se é de acordo com o propósito de Deus? E lendo a Bíblia, você vai saber o que Deus diz, o que nós devemos fazer. Eclesiastes 9:10 diz um princípio que eu nunca esqueci desde a primeira vez que eu li. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Ou seja, o que vier à tua mão para tu fazer um trabalho, que você faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Alguns dizem, né, que a alma é imortal, que a alma morre e ela sabe tudo o que está acontecendo, só que a Bíblia revela algo totalmente distinto. Aqui diz, ó, quando você morre, não tem nenhuma atividade, nenhum planejamento, nenhum conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, você não faz mais parte, né, dessa realidade aqui da Terra. Você deixa, né, de participar de qualquer coisa que ocorra aqui na face da Terra. Mas alguns dizem, e aí as pessoas que aparecem, né, imitando seres humanos ou até entes queridos, o que são? A Bíblia revela que são. São anjos que tomam a forma, né, desses seres queridos, né, ou de seres espirituais para fazer contato com as pessoas. Alguns desses anjos com um propósito claramente de enganar as pessoas e desviar ela do caminho. Provérbios 21, 25, 26 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar, de nunca pôr as mãos no trabalho. Então, Deus não é favorável à pessoa que quer viver a vida de forma sem trabalhar. Isso não faz parte do plano de Deus, não. O dia inteiro aqui diz, o preguiçoso deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O justo é aquele que segue os propósitos de Deus. Ou seja, ele trabalha e ainda mais ajuda as pessoas que necessitam. Ele ajuda essas pessoas. Efésios 4:28 diz, o que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, existe o ex-ladrão no céu? Vai existir? Vai. Ex-prostituta? Com certeza. Ex-homossexual? Com certeza. Ex-bandido? Ex-mulherengo? Todos os ex vão poder estar no céu. Porque o ex é aquele que reconhece o plano de Deus e abandona o pecado. Então, aqui diz que se você furtava, não furte mais. O que você faça agora? Trabalhe. Faça algo útil. Ganhe o seu sustento e ajuda a repartir com aqueles que necessitam. Sempre tem alguém que vai necessitar. Aproveitando isso, eu resolvi trazer aqui um tema relacionado com a biomimética. E eu vou explicar aqui para os que não conhecem, a biomimética é uma área da ciência que tem por objetivo o estudo das estruturas biológicas, né, que existem na natureza, estudo das funções, né, como esses seres e naturezas têm essas funções, procurando aprender com a natureza suas estratégias e soluções e utilizar esse conhecimento em diferentes domínios da ciência. Então você começa a observar a natureza e ver como a natureza se comporta e resolve os problemas. E aí você tenta o quê? Copiar essas soluções em coisas que o ser humano faz. A designação dessa recente e promissora área de estudo científico provém da combinação das palavras gregas bios, que significa vida, e mimesis, que significa imitação, ou seja, imitar a vida, ou imitar como a vida age. De modo simples, biomimética é a imitação da vida. Peguei a fonte aqui de forma simples na Wikipédia, mas tem mais conteúdos mais aprofundados sobre o tema. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, esse veículo, né, aéreo com a forma semelhante, né, à de um pássaro. Aqui podemos ver estruturas, né, que é ligada à minha área de construção civil, né, que aqui são tensor grids, né, que são estruturas que elas trabalham sob tensão, cabos, né, e você coloca, né, lonas, né, ou telas ou sistemas, né,
que seriam telas ou placas, né, ou casca, elementos de casca, que seria essa parte aqui, sustentado por esses cabos, similar ao comportamento da teia de uma aranha. Então pega-se a ideia da teia da aranha e você faz aqui esses sistemas estruturais aqui, que hoje a gente chama de tensor grids, né? Aqui, aviões, né, você muda a forma dele mais próxima de uma asa de um pássaro, para que o quê? Para que de forma aerodinâmica esse avião consiga, né, ter menos gasto de energia, menos gasto, né, no processo de se movimentar no espaço. Esse aqui é bem conhecido. Esse seria um metrô, né, de superfície de alta velocidade, né? E ele tinha um problema que quando passava num túnel, ele gerava um problema de turbulência. Chegava a tal ponto essa turbulência que havia risco dele sair, né, do trilho. E foi se estudar, ligado também à minha área, que é engenharia estrutural, você estuda aerodinâmica, né? Mudar a forma desse veículo, né, de alta velocidade. E buscou-se, né, na natureza aqui, ó, a forma desse pássaro, que é o martim pescador. Fez-se a geometria similar, né, com esse bico aqui e conseguiu, eu li no informação, né, de 20 a 30%, né, de economia de combustível e aumentou mais 10 a 12% de velocidade. Só em mudar a forma para ficar parecida de um pássaro como esse aqui. Será? Você vê que um pássaro desse tem toda essa aerodinâmica. Isso vem de um processo evolutivo? Ou existe por detrás um ser inteligente que deu essa forma? Porque imagine quantas tentativas e erros você teria que fazer para chegar na forma, né, evolutiva perfeita para que o pássaro pudesse voar. Nós iríamos ver essas fases evolutivas, né, que seriam as falhas, né, ao longo do processo da cadeia, né, geológica. Não se encontra em canto nenhum. Só se encontra esses pássaros já na forma, né, perfeita, que funciona, como nós estamos vendo aí um exemplo. E isso mostra claramente que nós temos o quê? Um designer inteligente, ou seja, um planejador, alguém planejou e definiu essa forma. Assim como também fez a forma desse metrô de alta velocidade aqui, ó. Alguém teve que planejar e fazer o cálculo, né, definir a geometria para que ele pudesse ter essa condição. Tem que ter um ser inteligente. Se tem um ser inteligente aqui, ó, que isso aqui é muito mais simples do que esse aqui, o de cima. O de cima é muito mais complexo. É vivo. Imagine esse aqui de cima se não tem um ser inteligente. Tem um ser inteligente aqui para esse? E esse aqui, não, que é mais complexo, não vai ter ninguém um ser inteligente? Eu tenho certeza que tem. E o nome dele é Deus. Deus Yahvé, o Criador, conforme a Bíblia revela. Aqui, ó, outras ideias, soluções. Desenvolver armaduras, ó, similar ao capacete, né? Essa carapaça aqui, né? Da tartaruga, né? E aqui, ó, outros sistemas parecidos aqui com esse animal, né? Fazendo também roupas com tecidos similares, né, para a área militar. Bem interessante. Então, começando a ver que essas formas são excelentes para você se movimentar e para você também se defender. Então, tão tal, né, que uma tartaruga dessa, ela se encolhe, vem um leão, ele não consegue, né, engolir, né, a estrutura, né, da tartaruga. Outros modelos aqui pegaram a forma da água, né? A estrutura molecular da água num estado, né, em borbulha, né? Quando você bate a água, ela cria aquelas bolhas. Eles viram a geometria, que seria mais ou menos dessa forma aqui, e resolveram criar, ó, telhados, né, ou paredes de forma similar. De forma autoequilibradas. São sistemas autoequilibrados. Em alguns deles, além deles fazer dessa forma, isso aqui está captando luz, gerando energia. Consegue captar o máximo possível de luz com essa forma aí. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, diz assim: os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir.
Por isso que eu trouxe a biomimética, mostrando que Deus criou seres vivos, né? Animais, bactérias, todos eles trabalham. A formiga trabalha, a bactéria trabalha, todos trabalham. Pode procurar na natureza que todo ser que existe está fazendo alguma coisa, desempenhando alguma função. Você pode nem entender por que ou qual a razão, mas ele está fazendo isso. Porque Deus criou todas as coisas com qual objetivo? O objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço. Então existe uma lei chamada lei do serviço. O serviço a Deus e ao próximo. É por isso que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vai servir a Deus. Amar ao próximo, que é o que mesmo, então você vai servir ao próximo. Então a pessoa que trabalha, por exemplo, cavando um buraco, limpando um esgoto, cortando uma grama, tudo isso está o quê? Servindo. E isso é importante? Totalmente importante. Todos nós somos importantes. O que eu estou fazendo aqui para vocês é também importante. Alguns de vocês talvez nem chegassem a entender isso e agora eu estou explicando para vocês. Minha capacidade que Deus deu é de ensinar a verdade que Ele revela. Então, o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. É por isso que Deus diz que aquele que deu um copo d'água para alguém, né, cuidou dos doentes, visitou tais pessoas, né, em cadeias, né, Deus diz que algumas delas, né, Deus não fala que são todas, algumas delas estão seguindo um princípio de Deus do serviço. E Deus, pelo Espírito Santo, vai julgar e avaliar, e muitos deles podem estar conosco lá no céu. Às vezes alguns deles nem sabem totalmente quem é Deus ou quem é Jesus. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Por isso que uma cidade é como se fosse um organismo vivo. Um país, outro, é um organismo vivo mais complexo ainda. E toda a Terra é esse organismo. Mas não podemos confundir que esse organismo não é uma entidade. Alguns confundem então com a teoria da Gaia, né? Que essa teoria vem do povo greco-romano, né? Na verdade é Gaia no povo greco-romano, em outros lugares é Mãe Terra, outros lugares é Rainha dos Céus, né? E ela tem vários títulos, mas o importante é que como se a Terra fosse um ser vivo, e esse ser vivo, nós fizemos parte desse ser vivo. Isso não existe. Deus, pela Bíblia, revela que a Terra é a Terra. E Ele criou na Terra os seres vivos, como nós. Isso que está revelado. No livro Educação, página 103, diz assim: todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol de outrem. Então, novamente, ó, a grande lei da vida é a lei do serviço em prol de outrem. O Pai infinito atende a vida de todo ser vivente. Ó, então, Deus atende a vida de todo ser vivente. Cristo veio à terra como aquele que serve. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos têm uma função: servir para aqueles que vão herdar a salvação. A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas na natureza. Então, aqui estou só revelando algo que eu já mostrei antes, né? Na biomimética, né? E outras fases, né? do estudo que nós fizemos até aqui. Então, a lei do serviço está escrita em todas as coisas na natureza. Aí você pode procurar as formigas, as abelhas, as bactérias, mosca. Né? Todos os seres, eles estão desempenhando algum papel, alguma função que está mantendo a vida deles, mas ao mesmo tempo está ajudando a manutenção da vida de outros. É lógico que tem a questão da morte, né? Tem a morte, um mata o outro. Isso é decorrência do pecado. A morte é decorrência do pecado. Mas o trabalho em si vem antes do pecado. Os pássaros do ar, as bestas do campo, as árvores da floresta, ó, as folhas, as flores, o sol no céu, as estrelas luzentes, tudo tem seu mistério. O lago e o oceano, o rio e as fontes, cada um, olha o que é que diz aqui, cada um tira para dar. Interessante, né? Então, às vezes, onde a gente pensa que está sendo tirado,
No final, essa criatura vai dar para outro. Continuando, nós podemos ver aqui, ó, em Êxodo 25, 8, 9, que Deus é um Deus, né, criador, e que traça planos. E que nos planos que Deus traça, existe o trabalho. Êxodo 25, 8, 9 diz: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O que é santuário? O povo naquela época já tinha noção do que era santuário. Só que Deus diz assim: façam tudo como eu lhe mostrar. Então Deus mostrou um projeto. Eu sou dessa área, né, de projeto. Mostrou uma concepção arquitetônica, que é um projeto, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então Deus definiu como seria o modelo do tabernáculo, que seria o quê? O templo. O tabernáculo é o lugar onde Deus se manifesta, que na verdade é o templo. E cada utensílio Deus detalhou. Se você ver o livro de Êxodo, né, está lá escrito o detalhe das dimensões de cada uma das peças. Porque existe um modelo. E que modelo é esse? Nós vamos já descobrir que modelo é esse. Apocalipse 21, 10 a 12, Deus mostra também, ó, planejamento, organização, mostra também o quê? Que vai existir trabalho lá no céu. E me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas. 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Então é uma construção que foi feita. Feita por quem? Por Deus, pelo Criador. Ele tem essa capacidade, né, de pensar e criar coisas. Então isso transferiu para nós. Hoje nós também criamos, construímos. Só que isso veio de quem? Do nosso Pai, nosso Criador. Essa capacidade de pegar algo da natureza, por exemplo, o barro, o seixo, a pedra, e criar o que? O tijolo, criar o concreto, criar, né, argamassa, criar vigas, pilares, né, criar chapas de aço para fazer tanques, né, criar o PVC para fazer reservatórios, fazer tubulações. Tudo essa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Agora, como eu falei, nem tudo que trabalho que nós fazemos tem a bênção de Deus. Tem coisas que Deus não vai abençoar. O mais importante do que estamos tratando, Hebreus 8, 1 e 2 diz que esse modelo era esse. É um modelo que existe no céu, que Deus mostrou para quem? Para Moisés. Quando Moisés, Deus deu a ordem para Moisés, Moisés teve uma visão do santuário no céu. E a própria Bíblia aqui é revelada em Hebreus, explica. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. É o nosso sumo sacerdote. O qual se assentou à direita do trono da majestade no céu. Ele assentou da direita por quê? Porque ele é sumo sacerdote? Não, porque ele é Deus. Ele tornou-se sumo sacerdote. Quando? Quando ele veio, tomou forma humana e resolveu salvar a humanidade. Aí ele resolveu o quê? Interceder por nós. Assim passando a ser o sumo sacerdote. Mas ele senta à direita do trono de Deus porque ele sempre foi Deus e sempre sentou. Serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor, ou seja, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo erigiram e não o homem. Então existe no céu. E esse santuário, quando Deus trouxer a cidade santa, esse santuário vai estar dentro da cidade santa. Porque o santuário é onde Deus se manifesta, onde Deus se senta no trono. E aqui está uma réplica, né, mais ou menos, né, do que existe, né, no céu de forma miniaturizada e lógico, com os limites, né, da capacidade humana. Então existia o que? O lugar santo. Aqui era o lugar chamado pátio, que as pessoas só chegavam até aqui. Aqui ele pegava um animal, confessava o pecado, colocava a mão na cabeça do animal, o sacerdote pegava esse animal, se lavava aqui, o sacerdote, ó, e depois sacrificava o animal, e parte desse sangue desse animal vinha aqui para dentro, tinha o lugar santo. Esse lugar santo tinha o quê? Tinha um candelabro, uns 12 pães da proposições, e tinha mais aqui um véu.
Então borrifava o sangue aqui nesse véu. Que sangue esse representava? O sangue de Jesus. Que época essa época do santuário? É a época até antes de 1844. Depois de 1844, pela Bíblia, pelas profecias, estudo das profecias, mostra que o Deus, né, Jesus, passa, né, a atuar no lugar santíssimo. O que tinha dentro do lugar santíssimo? A tábua com os 10 mandamentos. E tinha os anjos lá, representando, né, a presença de Deus. E tinha o Shekinah. Isso Jesus passou a oficiar nesse lugar a partir de 1844. E quando Jesus faz isso, é chamado Dia da Expiação. E esse Dia da Expiação, o que acontecia no Dia da Expiação? Na Bíblia fala lá em Êxodo, né, e Levítico, que o Dia da Expiação é o dia que todos os pecados que foram confessados ao longo do ano eram o quê? Eram avaliados e o sangue de Jesus era jogado onde? Na arca, para o quê? Para limpar o santuário dos pecados que foram confessados. Esse dia era chamado Dia do Juízo, Dia da Expiação ou Dia do Juízo. Significa que em 1844 começou o quê? O julgamento de todos aqueles que um dia morreram crendo em Jesus e confessaram seus pecados. E aí vem a pergunta, e aqueles que não confessaram? Eles já estão condenados. Jesus já fala isso. Quem não confessou, quem não confessa os seus pecados e não aceita Jesus como Salvador, já está condenado. Ah, mas quem está condenado? Todos nós estamos condenados, desde Adão. Todos nós vamos morrer. Nós passamos a ter uma oportunidade quando a gente conhece o Evangelho e aceita Jesus como Salvador e confessa os pecados. Aí os pecados ao quê? Vai para o santuário. E Jesus recebe esses pecados e diz, eu morri por você. E por causa que eu morri por você, você é perdoado. Esse é o plano da redenção. Esse é o trabalho que Jesus exerce por nós. Quanto tempo? Todo dia. Até chegar o último dia, onde Jesus, né, vai ouvir os últimos confissões de pecados. E aí encerra tudo. Deus, quando construiu o santuário, ele habilitou alguns seres humanos com capacidades, além da que eles tinham, para que eles pudessem conseguir fazer o modelo que Deus tinha revelado para Moisés. E aqui está escrito, ó, Êxodo 35, de 30 a 35 diz, então disse Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de U, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Então Deus escolheu e separou ele para esse propósito. Dando-lhe o quê? Então Deus nos capacita com o quê? Com destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, lapidar pedras, entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. A gente pensa às vezes que os dons vêm só, né? Dom de profecias, dom de língua, dom de ensino. O dom também de você desempenhar um ofício, ou seja, uma profissão de mecânico, de engenheiro, né? De torneiro mecânico, de aviador. Essa destreza, essa habilidade, essa capacidade de executar isso vem de quem? Vem de Deus. Ah, mas você pode usar para o bem ou para o mal? Ah, pode. Mas de qualquer maneira quem te deu, se você tem, foi Deus que te deu. Agora, como você vai fazer o uso disso? Aí é uma escolha. É igual os pais, nós procuramos educar os filhos nos caminhos bons, a gente dá o melhor possível, mas as escolhas que eles vão fazer daquilo que a gente ensinou e como a gente capacitou eles vão ter que fazer essa escolha. Chega um momento que eles podem escolher o caminho errado. E concedeu Deus, tanto a ele, ou seja, a quem? A Uri, a Bezalel, como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. Além de ter a habilidade de fazer, Deus dá para alguns, além disso, a capacidade de ensinar. Aí eu faço parte desse grupo. Deus me deu os dons de fazer, eu já construí algumas obras, né? Não foram muitas. Meu pai construiu muito mais obras que eu. Eu consegui fazer algumas, ainda estou fazendo algumas. De vez em quando eu faço alguns projetos, executo. E
eu também, Deus me deu a capacidade de ensinar e formar novos profissionais da engenharia. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, como eu falei, bordadores de linho fino, fios de tecido azul, roxo e vermelho, tecelões, eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Então, as pessoas que desenvolvem armas também, esse dom vem de Deus, essa capacidade vem. Agora, o que ele escolhe fazer com esse dom, que é a arma, e como essa arma vai ser usada, não é Deus que escolhe, é você que escolhe. Desenvolver uma droga de processo químico com muita habilidade pode ser desenvolvido por você. E o dom vem de quem? Vem de Deus. Mas a responsabilidade de fazer aquilo ali é sua. Não venha dizer que foi Deus que escolheu por você. Você escolhe. A escolha é sua. De como fazer o uso dos dons e talentos que Deus te dá. Eu espero que você faça uma boa escolha. Porque diz Deus, quem é fiel no pouco, no muito te colocarei. E quem diz lá, quem faz servir aos outros para o bem, Deus diz que esse trabalho não é irmão. Então, fazer as coisas para a glória de Deus. O que é glória? Glória tem do hebraico, tem duas palavras, excede e kavod. Outros significados para a palavra excede, além de glória, são solidariedade, bondade e lealdade. Mas o mais que é importante aqui, que está mais relacionado, é kavod, que significa grandeza, honra, presença. Então, quando diz aqui que eles tudo fizeram, né, para honrar a Deus, para a glória de Deus, é para o quê? Honrar. Assim como Deus também dá um mandamento, que é o quarto mandamento, né? Ou seja, o quinto, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Ter consideração, ter respeito, levar, dar prioridade. É isso que Deus diz. Quando você faz as coisas pensando em respeito a Deus, em honra a Deus, você está fazendo para a glória dele. Aí, meus irmãos, tenhamos cuidado. E muitos também devem ter cuidado. Nem tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crucificar a carne. O que é crucificar a carne? É a nossa natureza pecaminosa que deve morrer. Com suas paixões, e seus desejos. A gente tem mau desejo. Eu tenho mau desejo dentro de mim. E todo dia eu estou lutando e orando a Deus. Porque eu sei que eu tenho. Então, se você acha que não tem, é porque você ainda não percebe que tem más paixões e más desejos. Mas tem bons desejos e bons... Tem. Por exemplo, a fome é um bom desejo. Agora, a glutonaria já é um mau desejo. Já é o quê? A deturpação do desejo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então a gente tem que viver. Como é que a gente vive pelo Espírito? A gente tem que escolher e aceitar Deus, que Deus guia a nossa vida. É uma luta. Não vou dizer para você que é fácil, não. Eu estou lutando. 1 Coríntios 10:31 diz, assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, para honrar a Deus. Aí é difícil. Isso aqui é um pedido difícil, mas Deus não pede de nós aquilo que Ele não nos capacita. Isso é automático? Não é automático. Isso é de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Mas você tem que decidir e fazer um firme propósito de quer comer, quer beber ou qualquer outra coisa que você faça para a glória de Deus, para honrar a Deus. Muitos momentos você vai estar com aquele desejo, mas você vai saber pela Bíblia que não é o correto e você vai escolher fazer a vontade de Deus em detrimento do desejo. E aí você está honrando a Deus. E eu dou um exemplo. Tem pessoas que têm desejos, hein? Homossexuais. Tem. Eu conheço um grande amigo que ele entrou na igreja e era homossexual. Ex-homossexual. E o que aconteceu com ele? Ele dizia, meu amigo, eu ainda tenho atração ainda por homens. Ele falou isso para mim. Portanto, eu não vou enganar as mulheres dizendo que vou me relacionar ou casar com elas. Mas também não vou me relacionar com homem. Eu vou viver casto e vou para o céu. Meus irmãos, esse amigo meu é um herói. Ele entendeu. Eu ainda não consegui chegar a esse nível de decisão em algumas coisas da minha vida. Não está relacionado, né, com essa questão dele, de homossexualismo. Mas tem algumas coisas na minha vida que eu estou lutando ainda. Algumas eu tenho conseguido.
Mas esse amigo meu, para mim, ele é um herói ao fazer essa decisão. E ele tem cumprido até agora. Conheço ele. Então, muitas vezes o desejo vai ser forte, mas se nós decidirmos fazer a vontade de Deus e conseguirmos, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos honrando a Ele. Eclesiastes 9:10 diz: o que suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Então, às vezes, a maior e a parte mais difícil da nossa vida é a transformação do nosso caráter. E aprender a fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que Deus dá para nós. Às vezes a gente não quer fazer um bom trabalho quando a coisa é de graça, o reconhecimento é pequeno, né? Mas Deus diz, se você for fiel no pouco, Deus vai estar vendo. Tenha certeza que Deus vê tudo, meus irmãos. E ele diz que aquele que for fiel no pouco, ele vai colocar na eternidade. O patriarca e profeta nos diz assim, e vem uma pergunta: o trabalho é uma maldição ou uma bênção? Se vocês chegaram até aqui, nós podemos entender que o trabalho vem antes do pecado, assim como o sábado, assim como o casamento. Nenhum dos três são maldições, são bênçãos. Agora foram adaptadas para a realidade depois do pecado. Ele parece ter vindo como parte da maldição do pecado. Trabalho, mas não é. Porém, uma leitura mais atenta revela que a terra foi amaldiçoada, não o trabalho. Deus não amaldiçoou o trabalho. Diz, maldita é a terra. Gênesis 3:17. Ellen White declarou que Deus pretendia que essa ordem funcionasse como uma bênção. E a vida de trabalho árduo atenção aqui, e preocupações, que dali em diante deveria ser o destino do homem, foi ordenada com amor. Por quê? Porque Deus sabia que nossa natureza é pecaminosa. E nós ficarmos ociosos, o Satanás vai trazendo na nossa mente só coisa ruim. Pode perceber, quando você está trabalhando, você não está fazendo coisa ruim. Eu estou aqui trabalhando, não estou pensando nas coisas ruins. Pode ser que depois que eu termine esse trabalho aqui, lá se vem coisa ruim. Acontece isso comigo. Eu vejo que pode estar acontecendo com vocês também. Então, a ocupação do trabalho ajuda a gente a alcançar domínio próprio. Diz aqui, uma disciplina que havia se tornado necessária, o trabalho, pelo seu pecado, foi o obstáculo posto à satisfação do apetite. Então, para controlar aqueles desejos, maus desejos, a má satisfação do apetite, que são maus, para desenvolver hábitos de domínio próprio, Deus colocou o trabalho. É por isso que trabalho envolve o quê? Horas, rotina, hábitos, bons hábitos. Isso tudo faz com que a gente consiga domínio próprio. Fazia parte do grande plano de Deus para restaurar o ser humano da ruína e degradação do pecado. Então, esses grandes feriados, essas grandes folgas, você pode ver o que acontece nisso aí. Se as pessoas não usam a maioria da maneira errada. Deus abençoe todos nós, abençoe você com um feliz sábado. E no dia do sábado você descanse. E que nos outros 6 dias Deus guie tua mente para trabalhar para a honra e glória dele. Muitas coisas não vão ser para a honra e glória de Deus, mas lendo a Bíblia nós vamos descobrir o que são. E ao descobrir, peça poder a Deus para que você possa o quê? Fazer a vontade dele. Às vezes a gente vai ter que deixar algumas coisas. Eu tive que deixar muita coisa. E tem muita coisa que Deus tem mostrado que eu vou ter que deixar. E eu estou lutando para deixar. Que Deus abençoe você também. E eu vou fazer um apelo. Faça um propósito com Deus agora. Para que Deus te ajude a você descobrir qual é a vontade dele. E ainda mais, lhe dê poder para fazer a vontade dele. Para que você possa trabalhar para a honra e glória dele. Não pense que trabalho é dentro da igreja. É onde você estiver. O que for de acordo com a vontade de Deus, esse trabalho, se for para servir e seguir o propósito de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. Onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe nesse propósito. E nós possamos nos encontrar no próximo sábado, se Deus quiser. Um feliz sábado a todos.